Abramos nossas Bíblias, Evangelho de Lucas, capítulo 5. Evangelho de Lucas, capítulo 5. A pesca maravilhosa. Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Amém. Fala, Senhor, a cada coração, e que cada coração seja a boa terra, que vai receber a boa semente. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, irmãs, onde Jesus ia, uma multidão se formava. Multidão nem sempre é visto no Evangelho como coisa boa, ao contrário. Às vezes multidão atrapalha, multidão é massa, multidão não tem individualidade. Mas muitas vezes Jesus era cercado pela multidão, muitas vezes de curiosos. Não é que estavam buscando a salvação, a vida eterna. É curiosidade uma boa parcela de pessoas que seguiam Jesus. Mas o fato é que aqui Jesus nunca as priva de uma palavra. Jesus sempre tinha algo a dizer. E nos dias de hoje, Jesus sempre tem algo a nos dizer também, amados. Quando você vem à igreja, vem à casa do Senhor, venha com o seu espírito aberto, com o coração aberto, com a mente aberta, com os ouvidos abertos, porque alguma coisa irá acontecer que Deus vai falar com você. Pode ser através da palavra do pastor, pode ser através de um cântico, pode ser através da beleza do testemunho de vida da pequena Rebeca. Talvez hoje nós poderíamos voltar para casa agora dizendo assim: eu vi o milagre de Deus acontecer. E nós acabamos de cantar, né? O milagre haverá de acontecer neste lugar. Irmãos e irmãs, Deus tem sempre algo a nos dizer. Mas o fato é que aquela multidão começou a apertar Jesus na praia, às margens
do mar da Galileia, que quase o empurrava para a água, para dentro da água. Aí Jesus viu, avistou 2 barcos de pescadores que haviam desembarcado, que tentaram pescar a noite inteira e nada conseguiram, e ancoraram os barcos na praia e estavam lavando as suas redes. Então Jesus entrou no barco de Pedro e pediu-lhe que se afastasse um pouco da margem. E ali então, separado da multidão e sentado no barco, Jesus traz uma palavra para aquele povo. Certamente uma palavra de vida, de esperança, uma palavra de fé. E quando Jesus terminou de pregar, ele pediu para Pedro remar para águas mais profundas e lançar lá as suas redes. E você falar isso com um pescador que entende de cardumes, pescador que sabe qual é a hora de pescar melhor, pescador que sabe onde os peixes ficam. Pedro ficou um pouco, vamos dizer assim, duvidoso daquilo que Jesus pedia, porque ele sabia que não havia peixes lá onde Jesus pediu para ir, porque ele pescara a noite inteira, tentou lá a noite inteira e não tinha nada, e agora de dia, menos ainda, porque na Galileia, no mar da Galileia, a pesca era feita à noite, e os pescadores sabiam que os cardumes não seriam encontrados de dia e onde Jesus mandou jogar a rede. Pedro resmungou um pouco: trabalhei a noite toda lá, nada apanhamos. Mas ele fez o que Jesus mandou fazer. E tantos peixes, irmãos, foram apanhados pelo barco de Pedro, que a rede começou a se romper. E foram necessários todos os pescadores agora usando os 2 barcos para trazer aquela farta pesca. E diz aqui, irmãos, o texto de Lucas, que os 2 barcos ficaram tão cheios, que quase afundaram. Foi isso que nós lemos, amados. Vamos entender um pouco esta passagem e vermos o que Deus tem para nós nesta noite. Primeira coisa, os pescadores tinham redes, tinham barco, tinham experiência, o mar tinha peixes, e mesmo assim nada pescaram. E depois de uma noite inteira trabalhando, eles estavam cansados e desanimados, porque eles viviam da pesca, suas famílias dependiam da pesca, eles tinham uma pequena empresa ali, tinham sócios naquele negócio que era pescar. Às vezes, irmãos, nós vamos ver que será inútil levantar cedo, dormir tarde, imaginando que nossos esforços serão suficientes. E com tristeza, muitas vezes, nós veremos que não serão suficientes. Talvez aqui nesta noite
tenhamos muitas pessoas que tentaram e tentaram de todas as formas na vida, não apenas em empreendimentos, mas muitas vezes em projetos pessoais, em sonhos, em ideias que vocês tinham, mas não resultou em coisas boas. E talvez agora estejam até a ponto de desistir. E talvez aqueles discípulos também. Irmãos, fracasso, decepção, são aqueles sentimentos que vêm quando nós damos o melhor de nós e ainda não foi o suficiente. Às vezes, em vestibulares muito difíceis, seja de medicina, seja do ITA, ou seja, de uma faculdade muito requisitada, muitos dos nossos jovens se decepcionam diante daquele resultado. Às vezes concursos públicos, e hoje em dia no Brasil muitos estão buscando concursos públicos, eles estão ficando cada vez mais difíceis. E eu conheço pessoas que pararam de trabalhar para investir no estudo para aquele concurso, e 24 horas praticamente estudavam e fizeram o concurso e não passaram. Muitas vezes nossa vida, irmãos, nós teremos fracassos. Muitas vezes em nossas vidas nós teremos decepções. Muitas vezes nós estaremos nos sentindo frustrados, porque os nossos esforços não conseguiram atingir os resultados esperados. Foi assim com Pedro e com aqueles que estavam no seu barco. Mas diante da palavra, lancem as vossas redes. Jesus está dizendo para mim e para você: é necessário tentar mais uma vez. Jesus está dizendo: mais uma vez, tente lá. Porque eles tinham feito isso a noite inteira. E Jesus pede: volte lá, tente lá novamente. Irmãos, ouvir a voz do Senhor e obedecê-la é mais frutífero do que todos os nossos métodos, esforços, estratégias e esperteza juntas. Quando Deus manda, quando Jesus orienta, quando Jesus direciona, a nossa função não é resmungar ou dizer eu já fiz isto, mas o nosso objetivo, o nosso mandamento é obedecer. E eu digo isso, irmãos, porque ao cristão nesta vida é permitido tudo menos desistir. Lá em Hebreus diz assim: se ele retroceder, nele não se compraz a minha alma, diz o Senhor. Por isso, amados, eu quero afirmar nesta noite que continuar caminhando é a maior prova de fé que podemos demonstrar a Deus. E aqui está a Flávia, que nesse tempo todo não parou, continuou crendo, continuou caminhando, continuou vivendo a sua vida, continuou abençoando sua casa,
porque cria que Deus tinha um propósito abençoado sobre a vida dela. Muitas vezes, amados, desistir é a grande tentação que Satanás coloca na vida do crente. E eu digo isto porque tudo que não dá certo, tudo aquilo que frustra ou decepciona, nos empurra para a desolação. E é aí quem entra em cena? O maldito, o coisa ruim, o tentador. E ele vai dizer: desista. Você ainda confia em Deus? Você não viu que não deu certo? Você não nasceu para ser vencedor. Você nasceu para ser sofredor. E aquelas palavras, irmãos, nos nossos ouvidos, palavras que começam a nascer no nosso coração, de desistir, passa a ser a grande tentação. Por um lado, Satanás dizendo: desista. E por outro, Jesus dizendo: tente novamente. Não retroceda, porque se você retroceder, a minha alma não se comprará em você. Por isso, irmãos, eu quero dizer: não pare no tempo, não se apequene diante da perplexidade, e principalmente não olhe para trás. Muitas vidas de crentes estão estagnadas, porque o seu referencial está nas decepções, nas feridas do passado, e não onde Cristo está. Por isso, amado e amada, caiu, levante-se. Perdeu uma importante amizade, busque novas. Encerrou uma fase de sua vida, recomece outra. E pare de se condoer tanto, como se o seu caso fosse único no mundo. Não é. E continue tentando, e continue caminhando, e continue louvando, e continue vindo à casa do Senhor, tomando a ceia, e continue participando das reuniões de oração. Busque a Jesus, ouça o que Ele tem a falar, que ordens Ele tem a você. Às vezes, amados, nestas situações, a nossa oração deve ser esta: manda, Senhor, um direcionamento, manda, Senhor, uma palavra, e o que o Senhor pedir, obedecerei. Pode até ser, amados, que Jesus venha a pedir justamente aquilo que você estava fazendo, mas tem uma grande diferença. Agora eu irei sob a tua palavra. Houve uma grande diferença entre o que Pedro e os outros pescadores fizeram a noite inteira e o que ele estava fazendo agora que Jesus mandou. Qual a diferença? Agora ele estava fazendo sob a palavra de Deus. Irmãos, é a palavra de Deus que nos direciona, é a palavra de Deus que tem a verdade. Não é o que eu faço, o que eu acho, o que eu penso, mas é aquilo que Deus mandou fazer. E quando Jesus nos manda fazer algo, é melhor você estar preparado para os resultados. Não existe maior bênção na vida do cristão quando ele obedece o que Jesus mandou fazer.
E quando nós estamos dentro da vontade dele, fazendo o que ele pediu, os resultados virão, porque você está fazendo segundo a sua palavra. Eu quero fazer uma pergunta, porque eu quero falar de uma lição muito importante que nós temos nesse texto. Quantos barcos havia na praia? 2. Jesus entrou num deles e apanharam uma grande quantidade de peixes. As redes se rompiam. E o que Pedro e quem estava no barco com ele fizeram? Eles chamaram os seus companheiros para que eles fossem ajudar. Irmãos, a gente pode perder o milagre se não tivermos parceiros, amigos, companheiros, irmãos. A gente precisa de apoio, a gente precisa de ajuda para que o milagre não se perca. Pedro chamou os seus companheiros: venham nos ajudar, porque algo extraordinário está acontecendo. E nesta hora, irmãos, nós aprendemos como é bom, como é importante nós termos irmãos ao nosso lado, nós temos companheiros de fé, nós temos pessoas que vão nos ajudar para que o milagre aconteça. Ninguém está sozinho neste mundo. A Flávia e o Klaus não poderiam jamais ser vitoriosos se não houvesse companheiros que estivessem ao lado dela para ajudar a puxar a rede. Irmãos, é por isso que nós vivemos em comunidade, é por isso que nós vivemos em igreja. Nós precisamos dos outros para que o milagre aconteça em nossa vida. Se Pedro não tivesse chamado os companheiros, ele perderia todos os peixes, ou o barco afundava e morria todo mundo. Mas ele chama, e isto é para nos ensinar: eu preciso de você, você precisa de mim. Eu preciso que você ore por mim, e você precisa que eu ore por você. Irmãos, o milagre de Deus vai chegar sim no seio da igreja, se nós nos ajudarmos uns aos outros. Quando nós nos dispomos para ajudar, para abençoar, para estar ao lado, para orar, nós vamos ver que o milagre vai chegar e todos serão abençoados por Ele. Uma segunda lição que eu quero mostrar, amados, diz aqui que o pessoal do barco 1, que é onde Pedro estava, fez o quê? Sinais aos companheiros do barco 2. Versículo 7: então fizeram sinais aos companheiros do outro barco. Porque lembre-se, o barco que saiu foi o barco 1, com Jesus. O barco 2 ficou. E lá no meio do mar começaram a pescar. E a coisa começou a vir. Os peixes vir. Eles precisavam de ajuda. Eles estavam longe. Então fizeram sinais. Você sabe fazer sinais? Que significa, você sabe pedir ajuda?
Muitas vezes, amados, nós precisamos fazer sinais aos nossos irmãos de que nós não estamos bem. Quando a gente conhece bem a pessoa, a gente olha e fala assim: você não está bem, hoje você não está legal, né? Você está com a cara triste. O que aconteceu? Às vezes, irmãos, o pastor não sabe o que está acontecendo na sua vida se você não fizer sinais. Os irmãos da reunião de oração e de intercessão não podem orar por sua vida se você não pedir ajuda, não fizer sinais. Precisamos perder o orgulho, perder a vergonha e pedir ajuda, porque senão o milagre não vai chegar. Eu faço outra pergunta: você sabe ler os sinais dos outros? Porque primeiro eu estava perguntando se você faz sinais, se você pede ajuda. Agora estou perguntando: você lê, sabe ler os sinais que os outros enviam? Vamos começar pela nossa própria casa. Talvez o seu filho, a sua filha, estejam emitindo sinais que estão precisando de ajuda. O comportamento se alterou, a paciência se esgotou, o linguajar modificou, estão pedindo ajuda. Quem é professor, quem é professora, sabe muito bem na sala de aula de crianças, né? De que quando a criança está muito agitada, quando a criança está muito violenta, quando a criança está batendo em outra, o professor sabe, alguma coisa está acontecendo na vida dela, na casa dela. E quando o professor chama a mãe para conversar, a mãe conta tudo o que está acontecendo. O pai foi embora, o pai bate nela, o pai bebe. Irmãos e irmãs, Deus também nos dá capacidade. Nós precisamos aprender a ler os sinais que os outros estão dando. Alguns se afastam da casa do Senhor. E é interessante, né? Quando o problema vem, deveria vir mais à casa do Senhor, mas aí se afasta. É um sinal. Nós, como pastores, precisamos ficar atentos a isso. A pessoa não veio um domingo, não veio dois, não veio três, eu já começo a ficar preocupado. Irmãos e irmãs, quando nós temos parceria, nós entendemos o que o outro está dizendo. Bastou Pedro dizer assim: vem, ou está difícil, ou vai afundar. Ele fez sinais, e o barco número 2 veio socorrer. E finalmente, irmãos, o que Deus está fazendo em minha vida, de bênção e de milagre, é para você também. Os peixes não eram apenas para Pedro, era para todos. As bênçãos de Deus em minha vida é para ser compartilhada com todos. Quando eu sou abençoado, essa bênção alcança a minha vida pessoal, mas alcança também a minha família, a minha igreja, os meus irmãos. Amados, este milagre da pesca maravilhosa pode ocorrer hoje na minha vida, pode ocorrer na sua vida. Se até agora a decepção tem dominado, a frustração, talvez nesta noite você veio à casa do Senhor para ouvir que Deus também tem um milagre para você, que Deus tem uma ordem para você,
que Deus tem um direcionamento para você. E neste propósito, não se esqueça dos irmãos. Quanto mais a igreja estiver unida, quanto mais os irmãos estiverem preocupados uns com os outros, quanto mais nós percebermos os sinais que o outro está enviando e formos para ajudar, a bênção e o milagre virá para todos nós. Amém. Este é um dos entendimentos mais sublimes deste texto. Esta pesca maravilhosa é para mim e é para você. Que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor envie este milagre. Que o Senhor envie uma palavra e que nós possamos partilhar com o nosso irmão aquilo que nós estamos recebendo. Pedro chamou o outro barco, venha, e eles vieram, e todos ganharam com aquilo. Ninguém recebe milagre sozinho. Os nossos milagres, os milagres que vêm de Deus, eles são para toda a família, para toda a igreja e para todos os irmãos. Hoje nós vimos um milagre aqui, e o meu coração se alegrou, e os nossos corações se alegraram, porque Deus quer partilhar do milagre da vida da Rebeca comigo e com você. Vamos continuar caminhando. Não desista, irmão, não desista, irmã, e ouça o direcionamento que Jesus tem para a sua vida, e faça o que Ele te mandar, porque certamente pela palavra dEle, ó Senhor, agora eu vou fazer pela Tua palavra, então as coisas fluirão e você sairá abençoado. Que Deus te abençoe. Amém. Feche os seus olhos. Amado Senhor, estamos caminhando em nossas vidas e muitas vezes as nossas redes estão vazias, e muitas vezes voltamos para casa decepcionados, e muitas vezes, Senhor, não estamos vendo um resultado bom naquilo que estamos fazendo. Mas nesta noite, Senhor, Tu estás nos ensinando que o Senhor tem uma palavra para nós, e agora nós queremos fazer as coisas pela Tua palavra. Sim, ó Deus, envia para cada um de nós uma palavra de direcionamento, se é para ir, se é para ficar, se é para ir para a esquerda, se é para ir para a direita. Senhor, manda uma palavra ao nosso coração, e nós queremos cumpri-la, nós queremos obedecê-la, porque não existe maior bênção na vida do que obedecer ao que Jesus mandou fazer. Por isso, Senhor, nesta noite, fica conosco, dá-nos direcionamento, porque nós queremos ver o nosso milagre também chegar, as nossas redes estarem repletas de peixes, tudo porque o Senhor mandou fazer, e nós obedecemos. Amém.